Igreja, paz do Senhor. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando sobre escatologia. Nós estamos estudando a carta de Filadélfia. Na aula passada nós paramos na nossa apostila, na página 10, na palavra da minha paciência. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto da nossa apostila. Mas antes, nós vamos elevar uma palavra de oração ao nosso Deus, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos ensinar, para que nós possamos ter o nosso caminho aplanado na presença do Senhor, tá? Paizinho, nós queremos te louvar e te bendizer, Pai, por esse momento em que nós podemos estar aqui reunidos em família, Pai, na tua casa, para aprender a tua palavra. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações, Senhor, que nós possamos guardar a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ti, como escreveu o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que nós possamos ser sábios como esse salmista, Pai, e realmente guardar a tua palavra no nosso coração. Venha, Senhor, nos ensinar, venha corrigir os nossos caminhos, como Davi falou: sonda-me e vê se há em mim caminho mau, e guia-me por caminhos retos, por caminhos certos, por caminhos não tortuosos, que é a tua palavra, Pai. Conduza-nos no ensino dela, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Amém. Simone, por gentileza, abre aí no Apocalipse capítulo 3, vamos ler novamente a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo não, perdão, olha eu me entregando aqui. Vamos ler novamente a igreja, a carta de Filadélfia, 3, 7 a 13. É uma alegria tê-la aqui, tá, Osana? Deus te abençoe. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Simone, abre novamente no versículo 10, por gentileza, tá? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Olha só quantos comentários tem em cima desse. Parece simples, né? A gente olha assim, olha. Vejo que você guardou a palavra de exortação à perseverança. Parece simples. Olha, eu tenho que andar no caminho de Jesus, eu tenho que seguir o caminho de Jesus. Mas
Olha só o desmembramento dessa simples palavra aí, na boca de vários comentaristas, tá? De vários teólogos, de vários comentaristas bíblicos. Olha só o que disse Erdmann. Essa frase dá a impressão a significar a pregação dessa imutável resistência com o qual nas privações Cristo deve ser servido. Então, segundo Erdmann, o que Cristo quis dizer à igreja de Filadélfia é que eles, em mesmas provações, deveriam estar pregando a palavra. Segundo o entendimento de Erdmann, é isso que Jesus está ordenando aquela igreja, né? Está exortando que aquela igreja fizesse. Agora Trenck ele comenta: muito melhor, no entanto, é entender todo o evangelho como a palavra de paciência de Cristo, ou seja, não só nessa tribulação que elas estavam falando, mas toda a palavra, não só o livro de Apocalipse, a palavra dessa perseverança, o qual que está falando, mas toda a palavra, ou seja, a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse, ensinando em toda parte como está ocorrendo a necessidade de uma espera paciente por Cristo até que Ele, o esperado por tanto tempo, finalmente venha. Então, segundo Trenck, o que Jesus está dizendo à igreja é que a igreja deve permanecer pregando o evangelho até que Ele venha, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por perseguição. Agora Lenski tem um outro entendimento. Lenski vai mais longe e sugere que a frase deveria ser traduzida da seguinte forma: a palavra que trata da resistência do Senhor. Talvez esses dois pensamentos, qual dois pensamentos? Pela aí. E você guardou a palavra de exortação à perseverança. Então, exortação e perseverança, essas duas palavras, talvez esses dois pensamentos deveriam ser combinados, e acrescentou a resistência paciente de Cristo como um exemplo para permanecermos constantes. Então Lenski, ele dá como exemplo o maior exemplo, próprio Jesus Cristo, que passando por tribulação até a cruz, ele permaneceu constante. Paulo, ele dizia: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, esse conselho que Paulo deu à igreja, se eu não me engano, a igreja de Coríntios, lá no capítulo 15, se eu não me engano, que está essa passagem, Paulo diz que nós devemos ser firmes, aí dá a impressão de rigidez, né? Mas constantes, que dá a impressão de que é uma coisa contínua, ou seja, a gente deve ser firme no sentido de guardar a palavra, mas constante no sentido de levá-la à frente. Vai de acordo com essa mesma palavra, porque você guardou a palavra de exortação, a perseverança, ou seja, vocês, mesmo sendo perseguidos, vocês permaneceram pregando a palavra. E nesse caso aí, eles pregaram a palavra, não sei se nós já falamos, mas eu acho que nós já falamos sobre isso, falamos sim na aula passada. Eles pregaram até aqueles que os perseguiam, que eram os da sinagoga de Satanás, os judeus. Lembram que nós falamos sobre isso na aula passada? Então, é isso que Jesus está falando, ó. Porque eles estavam sendo perseguidos e guardaram a minha palavra e pregaram a minha palavra, até mesmo aos seus perseguidores, eu também vou guardar vocês da ira que há de vir sobre todo mundo. E nós vamos falar um pouquinho dessa ira, aliás, nós vamos falar bastante sobre essa ira
no desenrolar do estudo, tá? A partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, a gente vai falar sempre sobre essa... a gente vai falar muito sobre essa ira que há de vir sobre todo mundo. Então, vocês veem, né, uma coisa muito simples, que pra gente parece simples, ó, eu leio, ó, eu devo permanecer firme, mas tem cada desmembramento, é por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela é realmente viva e eficaz. Cada pessoa que entra nela traz ouros diferentes, traz pedras preciosas diferentes, traz frutos diferentes. Então vamos lá. Uma vez que a igreja em Filadélfia tinha guardado essa palavra de Cristo, ele por sua vez aguardará da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo, a terra habitada, queridos, aí na apostila está tentar, tá? Essa palavra tentar que eu coloquei aí, ela foi muito infeliz, tá? Vocês coloquem provar, que fica muito mais dentro da teologia, tá? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém, ele não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Então, período que é para provação de todos aqueles que habitam sobre a terra. Então, a promessa a igreja vai estar livre, vai estar, vou usar a palavra de Jesus, tá? A igreja vai estar guardada. Então, o alcance mundial dessa prova, aí agora eu fui legal, tá? Mostra que a referência principal é o período chamado da grande tribulação no tempo da segunda vinda, ou seja, a provação que Jesus está se referindo nessa passagem aí é o período da grande tribulação. Nós já estudamos sobre ele quando estudamos escatologia e vamos estudar com mais profundidade ainda agora no livro de Apocalipse, tá? Porque Apocalipse é o livro da Bíblia que mais fala sobre esse período, fala com detalhes. E nós vamos estar estudando com detalhes de acordo com o livro de Apocalipse, tá? Tem havido uma discussão considerável se te guardarei da hora da provação significa isenção do tempo da provação ou guardado nesse tempo. Ou seja, a igreja não vai passar por esse tempo ou a igreja vai estar guardada num lugar secreto nesse período. Então, ou seja, há divergências doutrinárias em relação a esse ponto de vista, tá? Uns comentaristas acreditam que a igreja vai ser guardada na grande tribulação. Outros comentaristas dizem que a igreja vai estar fora no período da grande tribulação, se referindo à vinda de Jesus Cristo, que vai nos levar para o céu, terminando o período dos gentios. Então vamos continuar. A palavra no grego não é apo, que significa para longe de. A palavra é ek, que significa fora de. À luz disso, Carpenter escreve: a promessa não significa ficar guardado longe da tribulação, mas ser guardado no meio da grande tribulação. Isso segundo o entendimento de Carpenter. Só que nós temos uma visão diferente dessa de Carpenter, tá? Nós entendemos que durante o período da grande tribulação, e a gente vai entender porque desse aqui, tá? A gente vai entender o porquê desse a gente entende que a igreja, os gentios, vai ser guardado fora da tribulação, ou seja, no período da grande tribulação, a igreja já vai ter sido arrebatada. Nós entendemos que o povo de Israel, o povo judeu, é que esses sim é que vão ser guardados, como o Carpenter entende, vão ser guardados da grande tribulação, ou seja, Deus vai colocar eles num lugar à parte
e ali vai livrá-lo da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Então nós entendemos que o Carpenter entende que o arrebatamento da igreja vai ser num momento só. Nós entendemos que haverá dois momentos: o momento dos gentios, que é a igreja, e o momento de Israel, tá? A primeira etapa da vinda de Cristo vai ser para arrebatar os gentios. Os últimos serão os primeiros. Nós que deveríamos ser os últimos, seremos o primeiro a ser arrebatado. Seremos o primeiro a estar no céu. Os gentios, que eram os primeiros, deveriam ser os primeiros, serão os últimos, porque eles rejeitaram a salvação do nosso Deus. Aí eu coloquei aqui embaixo, tá? Nosso entendimento, como nós vemos essa passagem. É exatamente isso que eu vou explicar, que eu já expliquei, e eu vou colocar aqui com mais detalhe, tá? Entendemos que a igreja será guardada, ou seja, para longe de, pois entendemos que a segunda vinda de Cristo é dividida em duas etapas. A primeira etapa, que ela é invisível, que ela será aos gentios. Obrigado. Simone, por gentileza, Mateus capítulo 4, verso 41. Aí fala da primeira etapa da vinda de Jesus, que será invisível e será para arrebatar a igreja, que somos nós, os gentios. Mateus 24, 40 e 41. Isso, Mateus 24. 24, 40 e 41. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Bom, fica muito claro que a deixada é que vai ficar aqui, mas é que será tirado, vai para onde? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,17. Será tomado e levado para onde? Depois de nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com eles. Isso aí é o arrebatamento da igreja, é o desmembramento disso que Jesus falou. Um será tirado, o outro será deixado. Um será deixado e o outro será levado. Para onde? Ao encontro do Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com Ele. Seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, e aí vai dar início, lá no céu, às bodas do Cordeiro e ao tribunal compensatório de Cristo. Essa é a primeira etapa e acontecerá no fim do período dos gentios. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse fim do período dos gentios. Romanos 11, de 11 a 26. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios,
quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se a santa parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. A raiz é Deus, tá, querido? É a palavra de Deus. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Não poupou os ramos naturais por causa da incredulidade, tá? Jesus Cristo veio e eles rejeitaram. Se nós também rejeitarmos, seremos rejeitados da mesma forma. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça da bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Basta que se convertam, né? Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira braba por natureza e de maneira antinatural foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, ou seja, até que o tempo dos gentios se torne pleno, se complete. O tempo que Deus deu para a pregação do Evangelho um dia vai cessar. E nessa parte, quando esse dia chegar, a igreja será tirada. Aí Deus vai lidar novamente com o povo de Israel, como nós vamos ver no versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. No estudo de Apocalipse, tá? A gente vai ver isso aí, tá? Israel sendo novamente restaurada, recuperada. A gente vai ver isso aí no capítulo 19 do livro de Apocalipse, quando Jesus voltar na sua forma visível, com poder e grande glória, que nós vamos ver agora, tá? De uma maneira resumida. Então isso é em relação aos gentios, ou seja, os gentios serão tirados para fora, ou seja, não vai ver nem de perto o período da grande tribulação. Agora, em relação a Israel, entendemos que Israel será guardado durante a grande tribulação, ou seja, Israel ele vai ser guardado durante a grande tribulação. Deus vai colocar Israel num lugar e ali não haverá os juízos de Deus, que ele vai ser lançado sobre toda a terra. A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 12, de 1 a 6. Simone, por gentileza, coloca lá pra gente. Apocalipse 12, de 1 a 6. Vocês estão entendendo ou vocês estão boiando? Se vocês estão boiando, fale, que a gente explica novamente, tá? Eu falei da primeira parte da volta do Senhor Jesus, que vai ser a parte invisível, que um será tirado e o outro deixado, ou seja, os que vão ser tirados vão ser arrebatados. Isso é a primeira etapa da vinda de Jesus Cristo, que é
para nós, os gentios, para a igreja, até que se complete o tempo dos gentios, como Paulo escreveu para a igreja de Roma. Apocalipse 12, de 1 a 6. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas. Isso aí lembra muito o sonho de José, tá? O sol, a lua, 12 estrelas que se curvavam diante dele, tá? Isso aí tem muito a ver com o sonho de José, tá? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. O filho que a mulher estava para dar à luz é a promessa do Messias, aquele que viria para remir todo o mundo. Isso aí está, quando ele diz que ele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, aí está dizendo que quando o dragão caiu, ele arrastou contigo 1/3 das estrelas do céu. O dragão era Lúcifer, e as estrelas do céu foram os anjos que não guardaram o seu posto e participaram de Lúcifer, da sua revolta. Todos esses perderam as suas partes no céu, ou seja, é muito demônio, é 1/3 das estrelas do céu. Depois vocês olhem as estrelas e vê se pode contar, tá? 1/3 disso foi arrastado, jogado na terra, é muito demônio, para devorar o filho no momento em que nascesse. Isso aí lembra muito Herodes, né? Pode passar, por gentileza. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Bota lá, Simone, por gentileza. Esse filho que governará todas as nações com cetro de ferro, se não me engano, está lá, fala sobre ele lá no Salmo capítulo 2, que diz que Jesus, que o Messias, né, ele vai reger as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante um período de 260 dias. Quem quiser fazer as contas, 260 dias dá exatamente 42 meses, 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, que Jesus disse lá na carta de Filadélfia que iria aguardar a igreja daquele momento. Então, Israel, ela foi guardada durante a grande tribulação. Ela foi guardada por um lugar que o livro chama de deserto, e ela foi sustentada por Deus durante 1260 dias, 42 meses, como tem em outra passagem, ou 3 anos e meio, como tem em outras passagens, não 3 anos e meio propriamente dito, mas tempos e metade de um tempo. Tempo 1, tempos 2, 3, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Israel, ela vai ser guardada por Deus durante a grande tribulação. A igreja, ela vai ser arrebatada por Deus, tirado para fora da grande tribulação. Amém, queridos? Então, então está entendido, né? O que o Carpenter entende como sendo para a igreja, vai ser para a nação.
Por isso que lá está escrito apo ou ek, sei lá, e não é apo e ek, ou seja, para fora de, para fora de, ou seja, quando aquela promessa ali, para fora de, está se referindo à nação de Israel, tá, queridos? Entendido ou complicado? Entendido? Quem está com Renatinha e também entendeu. Quem está fora de Renatinha e não entendeu, por favor, perguntem, não levem dúvida para casa, porque em casa a gente não vai conseguir resolver ela, a gente tem que resolvê-la aqui. Todo mundo entendeu? Então a igreja vai ser arrebatada e tirado para fora da grande tribulação. Israel vai ser levado por deserto para ser sustentado por Deus durante todo o período da grande tribulação, que será de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Amém? Então o povo de Deus, de forma diferente, será livrado do juízo de Deus que há de vir para provar toda a terra. Amém? A exortação. Quais foram as palavras de exortação? Não é aqui não. Não, é aqui mesmo. Quais são as palavras de exortação para essa igreja? Lembre-se, tá? Exortação não é corretivo não, tá? Exortação é incentivo, tá? Nós já falamos sobre isso. 3:11, Apocalipse 3:11, por favor, Simone. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então a palavra de exortação é: olha, o que vocês têm feito até agora, continue fazendo, para que ninguém tome a sua coroa. Na carta para Filadélfia, como na carta para Esmirna, não há palavra de censura. Assim, passaremos imediatamente para a exortação. Ou seja, não há em Filadélfia nenhum problema que recriminasse diante de Cristo, assim como a igreja de Esmirna. Então vamos lá. Eis que venho sem demora. O significado principal de sem demora é que o Senhor não atrasará a sua volta. Então, quando Jesus, escrevendo para Filadélfia, diz: eis que venho sem demora, ele está dizendo exatamente que, olha, no dia pré-determinado pelo Pai, eu não sei, os anjos do céu não sabem, mas o Pai sabe. Nesse dia eu venho, não vou me atrasar nem um segundo sequer, tá? Eis que venho sem demora. Será no tempo fixado, não sabemos quando isso ocorrerá, portanto devemos viver como se fosse hoje. Quando Jesus vai voltar? Hoje. Então eu tenho que levar a minha vida como se fosse hoje. Aí a gente lembra da parábola das 10 virgens, tá? Viver como se fosse hoje é ter sempre a minha lanterna, a minha lâmpada cheia de azeite. Espírito Santo, ó, transbordando. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente, quando está cheio do óleo, o noivo vai vir e a gente verá, tá? Lembrando sempre de Pedro. Aí, por favor, bota lá, Simone, para a gente ver. 2 Pedro 3:8. Segunda Pedro 3:8.
Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando escatologia, nós falamos sobre os sinais dos tempos? Vocês lembram? Qual era o sinal que estava faltando mesmo para que Jesus voltasse? Vocês não lembram, não? Nem eu. Porque todos aqueles sinais que estavam prescritos ali, tudo já tinha acontecido. Não estava faltando nada. O último grande sinal a ser concluído aconteceu em 1948, quando Israel voltou para sua nação. Esse foi o último grande sinal. Israel voltar para o seu local de origem, Jerusalém, Canaã. Isso aconteceu em 1948. Então, esse 1000 dias como se fosse um ano e 1000 anos como se fosse um dia, esse um dia pode ser realmente hoje. Assim, pois, 2000 anos porque nós estamos no segundo milênio, tá? 2000 anos seriam sem demora. 1000 anos não é como se fosse um dia, 2000 anos é como se fosse 2 dias. Para Deus se passaram 2 dias, então é sem demora, tá? A conexão próxima desse versículo com o anterior sugere que a vinda de Cristo vai livrar os seus da hora da grande tribulação. A outra evidência muito forte do livro de Apocalipse, quando a gente chegar lá a gente vai estudar, tá? É que quando termina a última carta, que se referente à última igreja profética, João vai ser chamado para o céu. João, agora suba aqui e venha. João isso é uma tipificação do arrebatamento da igreja. João ali representava toda a igreja. Quando escreveu a última carta, a carta de Laodiceia, ou seja, terminou o período dos gentios, acabou seu tempo, gentio, agora sobe para cá, eu vou lidar com o meu povo Israel. Chegou a vez de dar início, de reiniciar as 70 semanas de Daniel, que foi dado um tempo, lá quando Israel rejeitou o meu filho. O seu período terminou, agora venha para cá, venha e veja. Agora eu vou lidar com o meu povo Israel. Guarda o que tens, Suete sabiamente observa. A promessa de proteção traz consigo a responsabilidade de um esforço contínuo. Que esforço contínuo é esse? Em relação à igreja de Filadélfia, o esforço contínuo é guardar o que tem. Igreja, guardemos o que nós temos: o Espírito Santo, a palavra de Deus, o serviço do Senhor. Guarde tudo isso, observe, coloque em prática. São essas todas as exortações que Jesus fez às igrejas, desde a de Éfeso, que é a primeira igreja, até a Laodiceia, que é a última igreja profética. Guarda o que tens, sempre alva as vossas vestes, santidade. Igreja, guarde o que você tem. A armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Por isso, colocai toda a armadura de Deus, para que depois de, vou usar minha palavra, tá? Depois de ter guerreado, estejais firme.
A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Igreja, guarda o que vocês têm. A carne milita com o espírito e o espírito milita com a carne. Portanto, eu os afirmo: sede cheios do fruto do Espírito Santo: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outros que eu me esqueci. Porque a carne milita contra o espírito, e nessas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Contra a feitiçaria, contra a inimizade, contra a fofoca, contra a porfia, diz Paulo. Contra isso a lei condena. Mas amor, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. Portanto, sede cheios do fruto do Espírito. Igreja, guardem o que vocês têm. Os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Há diversidades de dons, mas um só é o Espírito e distribui como quer. Há dom de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação, discernimento de espírito, dom de profecia, dom de línguas. Igreja, guarde o que vocês têm. Já são 6h25, tá? Vocês vão lembrando aquilo que nós temos, que foi nos dado por Espírito, e guarde no dia a dia de vocês, tá? Guardemos no nosso dia a dia. Tem outro, deixa aí não, mas eu mesmo vou orar. Querido, nós estamos encerrando por hoje. Alguma dúvida? Deixa eu marcar aqui onde nós paramos, que é para eu não esquecer. Guarda o que tens. Então a próxima que nós vamos falar é sobre a coroa. Eu vou guardar minha coroa, tá, Beth? Depois eu apoio, mas eu não perco uma piada. Queridos, fora a brincadeira, vamos orar, tá? Porque o assunto é realmente sério. Não esqueça, queridos, guardem o que vocês têm. Amém? Paizinho, muito obrigado por a tua palavra que foi aqui ministrada, Pai. E que nós verdadeiramente possamos guardar aquilo que tu nos deste, Pai. E é nosso, para que ninguém venha tomar de nós, Pai. Que a gente possa estar sempre lembrando da tua palavra, Senhor, que nós possamos estar sempre lembrando da armadura de Deus, dos dons espirituais, dos frutos do Espírito, da pregação da tua palavra, do serviço, da oração. Pai, nos ensine a guardar tudo aquilo que tu nos deste, nos ensine a guardar. Obrigado, Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelos teus filhos que aqui estão, obrigado por aqueles que ainda vão chegar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém.